Atenção, Lucy. Olá, amigos, bem-vindos. Este é o Washington Fora de Horas nesta quinta-feira e hoje é 20 de agosto de 2020 e convosco está Ana Guedes nos próximos 30 minutos em que vamos ter aqui informação da África lusófona e também do mundo. Vamos começar aqui com a política nos Estados Unidos e isto porque a candidata democrata à vice-presidência, Kamala Harris, a senadora da Califórnia, pediu que os americanos que lutem pela América, que diz ela, sabemos que é possível, isto enquanto fazia a história ao da convenção dos democratas, Kamala Harris criticou duramente a maneira como o presidente Donald Trump tem lidado com a pandemia do coronavírus e a economia e disse que o seu fracasso na liderança custou vidas e meios de subsistência. No início da noite, o ex-presidente Barack Obama fez um ataque violento a Donald Trump, o seu sucessor, dizendo que ele trata a presidência como mais um reality show e coloca em risco a democracia com a sua liderança inepta e estilo autoritário. Depois que trechos dos comentários de Obama foram divulgados, Donald Trump respondeu criticando Obama por ter sido, diz ele, ineficaz e ter colocado em perigo a democracia nos Estados Unidos. A ex-secretária de Estado Hillary Clinton, que perdeu para Trump nas eleições de 2016, pediu aos eleitores que votem em novembro e defendeu Biden e Harris no seu discurso na Convenção dos Democratas, portanto, na terceira noite da Convenção dos Democratas, que teve lugar ontem à noite aqui nos Estados Unidos. Entretanto, Donald Trump tem feito campanha e dado conferências de imprensa durante a semana em que Biden é o centro das atenções políticas. Ele viajou para vários estados que são considerados cruciais para vencer a corrida presidencial e as eleições de novembro. Vamos agora falar de Angola, já iremos falar de Moçambique neste Washington Fora de Horas de quinta-feira, e isto porque em Angola a nomeação da filha do presidente angolano, Cristina Lourenço, para o cargo de administradora executiva da Bolsa de Valores de Angola, a Bodiva, tem provocado reações da oposição. A UNITA e o PRS consideraram hoje que a nomeação fragiliza as ações de combate à corrupção e nepotismo. Não se esquecer que João Lourenço diz que uma das suas bandeiras de presidência seria exatamente o combate à corrupção. Em declarações à Voz da América, Maurílio Luiel, que é o primeiro vice-presidente do grupo parlamentar da UNITA, alertou que não se pode dizer que a ministra das Finanças tenha nomeado sem o consentimento de João Lourenço, uma vez que o pai da nomeada é o titular do Poder Executivo e nada se procede sem o seu aval. Por seu lado, Rui Malopa, o secretário-geral do PRS, disse à Voz da América que João Lourenço perdeu-se na luta contra a corrupção e o nepotismo. Entretanto, numa nota de imprensa distribuída hoje, a Bodiva diz que é um regresso à casa porque Cristina Lourenço foi colaboradora entre 2014 e 2016 e a sua nomeação em março passado surgiu da necessidade de completar a composição do Conselho de Administração na sequência da resignação de um dos seus administradores. A nota esclarece ainda que os membros dos órgãos sociais, nos quais se inclui o Conselho de Administração, são eleitos por deliberação unânime em sede da mesa da Assembleia Geral. Este é um assunto que nós vamos voltar na nossa emissão de rádio a partir das 18 horas, isto 18 horas em Angola. Continuando a falar de Angola, agora outra filha, Isabel dos Santos, a filha do ex-presidente José Eduardo dos Santos. A SONAI, através da SONAICOM
e a empresária angolana Isabel dos Santos chegaram a acordo para desfazer a parceria NOS, isto na sequência do caso Luanda Leaks. Minutos depois de anunciar a separação da empresária angolana, a SONAI comunicou à Comissão de Mercado de Valores Mobiliários de Portugal a aquisição da posição de 7,38% do BPI na operadora portuguesa, passando assim a deter uma participação de controle de 33,45%, o que lhe permite assegurar a estabilidade acionista na NOS. Esta separação entre a SONAI e Isabel dos Santos surge depois da polémica que foi criada em torno de Isabel dos Santos por causa do Luanda Leaks, que expôs os esquemas financeiros da empresária angolana em Portugal e que terão permitido retirar dinheiro do erário público angolano utilizando paraísos fiscais. E nós já iremos falar de Moçambique, entretanto, dar aqui um alô aos nossos amigos internautas que se juntaram a nós. Temos aqui desde Benguela o Miguel Torre, temos também o Nicolau Dachangue, diz boa tarde, Voz da América, ele está na Guiné-Bissau, aliás, nós já iremos falar também na Guiné-Bissau, ele está na cidade de Cacheu, que por acaso eu também visitei. Temos também o Pedro Luqueba, diz, mando um oi a todos, ou seja, este oi é bem brasileiro, não sei se este nosso amigo está no Brasil. Temos também o Alexandre Nakongue, diz, boa tarde, vou a partir de Moçambique. Antoni Ginola está conectado a partir de Angola, e temos também desde Angola o Alfredo, temos ainda o Amâncio Miguel que se juntou a nós. E connosco está também o Ariel Sansa, ele está em Cambridge, nos Estados Unidos, portanto não muito longe aqui da cidade de Fairfax, onde eu me encontro nos arredores de Washington. Aliás, o Amâncio acaba de entrar novamente e diz que ele está em Alexandria. Portanto, bom dia, boa tarde, boa noite para todos aqueles que estão connosco. Vamos então falar aqui de Moçambique, isto porque o Centro de Integridade Pública, uma ONG moçambicana, lançou uma petição para contestar a intolerância, aliás, para contestar a intolerância contra figuras que denunciam o sofrimento infligido às populações pela violência armada no norte do país. O CIP pretende reunir 5.000 assinaturas para denunciar o ambiente que considera negativo, criado à volta de pessoas que alertam para a crise humanitária que fustiga populações das zonas atingidas pelos confrontos entre as forças de defesa e segurança e os grupos armados que protagonizam ataques na província de Cabo Delgado. A organização censura as críticas que o presidente da República, Filipe Nyusi, dirigiu genericamente contra aqueles que se insurgem contra os, como é que eu iria dizer, contra declarações a favor das pessoas que vivem em Cabo Delgado. A acompanhar a situação das populações afetadas pelas incursões armadas de grupos classificados como terroristas naquela região. Portanto, esta é uma situação que nós vimos acompanhando desde há 2 anos e meio, quase, desde que começaram os primeiros ataques
de insurgentes que se dizem islâmicos. Portanto, esta é uma situação que nós vamos continuar a acompanhar aqui na Voz da América, quer através do Washington Fora de Horas, quer também através das nossas emissões de rádio. Vamos agora até Cabo Verde. O Ministério dos Negócios Estrangeiros considerou falsa a notícia que foi posta a circular num jornal aqui dos Estados Unidos de que o governo cabo-verdiano de emissários para conversações com o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, quando se aguarda a decisão do Supremo Tribunal sobre o recurso da defesa do empresário Alex Saab, isto depois do Tribunal da Relação de Barlavento ter autorizado a sua extradição para os Estados Unidos. Tais informações são completamente falsas. O governo de Cabo Verde não enviou ninguém, nem qualquer missão à República Bolivariana da Venezuela, diz o comunicado colocado na página oficial do governo de Cabo Verde. A nota lembra que Cabo Verde é Estado de direito democrático, onde os tribunais são independentes e as garantias de defesa se aplicam a todos os indivíduos, razão pela qual existe confiança no sistema judicial que, acrescenta-se, decidirá sobre o caso da extradição do Sr. Alex Nain Saab Moran, que está em curso. O Ministério adverte, por outro lado, que qualquer ação, contacto ou demarches fora do quadro institucional e de representação oficial são da exclusiva responsabilidade dos seus autores e não vincula o Estado de Cabo Verde, que espera que a verdade seja resposta com a mesma urgência e publicidade com que as infundadas alegações foram divulgadas. A reação das autoridades cabo-verdianas surge depois do jornal americano El Nuevo Herald ter divulgado hoje que ontem, que dois empresários cabo-verdianos encontraram-se com o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, em Caracas, a mando do governo da Praia. O jornal, que cita fontes familiarizadas com a situação, indica que os dois empresários e garante que se encontraram com o presidente Maduro e outros dirigentes do regime na segunda-feira. Antes do posicionamento do governo de Cabo Verde, em breve contacto via rede social com Gil Évora, um dos citados neste artigo do El Nuevo Herald, que se publica em Miami. Ele disse à Voz da América que se encontra de férias em Lisboa. Vamos agora aqui à Guiné-Bissau, onde o Procurador-Geral da República, Fernando Gomes, afirmou que a corrupção é uma realidade que envolve de forma mais aguda o setor público guineense e que se traduz num conjunto de práticas que as pessoas condenam. Ao intervir ontem na tomada de posse dos membros da Comissão de Recuperação dos Bens do Estado, isto no Palácio da Justiça em Bissau, Fernando Gomes acrescentou que a corrupção é um flagelo cada vez mais enraizado na sociedade e no dia-a-dia dos guineenses, com custos humanos que ultrapassam as perdas monetárias derivadas desse suborno, dos desvios financeiros, do peculato ou da fraude. Na ocasião, o Procurador-Geral confirmou que está a negociar com a missão da ONU em Bissau uma forma para ouvir o antigo Primeiro-Ministro Aristides Gomes, que se encontra refugiado naquela missão desde março, em virtude de ameaças contra ele. Fernando Gomes diz que o antigo chefe de Estado está indiciado de vários crimes, mas não revelou quais. Se quiser mais informações, vá à nossa página na internet em www.voaportugues.com. Entretanto, vamos agora falar do Mali, isto porque os líderes da África Ocidental, a CEDEAO, estão a discutir a situação no Mali após um golpe militar naquele país. Soldados rebeldes, como se recordam, prenderam o presidente Ibrahim Boubacar Keïta e o primeiro-ministro Boubou Cissé na terça-feira e levaram os dois para uma base militar nos arredores de Bamako. Distanciation sociale. Raison pour laquelle c'est obligatoire, en tout cas dans cette salle. Nous sommes en ambiance Covid. Ils auraient pu choisir ça dans la salle.
Enquanto isso, o presidente sul-africano pediu que os soldados aglutinados que depuseram o presidente Ibrahim Boubacar Keïta e o seu governo que o libertem, bem como o primeiro-ministro Boubou Cissé e outros altos funcionários do seu governo. O presidente Cyril Ramaphosa falava na qualidade de presidente da União Africana, em que condenou a mudança inconstitucional do governo no Mali. Durante o seu discurso de demissão, Keïta anunciou também a dissolução da Assembleia Nacional e do governo do primeiro-ministro Boubou Cissé. Vamos agora viajar até à Rússia, onde o líder da oposição, Alexei Navalny, está em estado grave no hospital de Omsk, na Sibéria, depois de adoecer a bordo de um voo. A sua porta-voz disse que parece ter sido envenenado deliberadamente. Navalny, de 44 anos de idade, está em coma induzido e ligado a um respirador. A porta-voz de Navalny disse em tweet que o líder da oposição tinha apenas bebido um chá antes de dizer que se sentia mal. Numa foto de um passageiro publicada no Twitter, via-se Navalny num café no aeroporto a beber o que parecia ser uma chávena de chá. A companhia aérea em que Navalny embarcou disse que não tinha sido servido qualquer comida ou bebida a bordo. O médico-chefe adjunto do hospital sugeriu que a condição de Navalny se havia estabilizado, mas que continua grave. Navalny sempre foi uma figura problemática para o Kremlin, detalhando corrupção e excesso aos níveis mais altos do governo no seu popular canal no YouTube. A mistura de jornalismo investigativo e humor cáustico do canal repercutiu-se principalmente entre os russos mais jovens. Navalny também nunca escondeu as suas ambições políticas. O Kremlin, entretanto, desejou-lhe rápidas melhoras. Uma organização de ajuda humanitária afirma que a nova pandemia do coronavírus provavelmente vai agravar a insegurança alimentar mundial e a crise da fome. Esta é uma notícia que nós vamos já continuar, porque vamos dar aqui os nossos alôs a todos os nossos amigos que, entretanto, entraram em contato connosco. Temos a Clotilde Lima, diz boa tarde, fórum, ela está na Grã-Bretanha, no Reino Unido. A Maria Amélia Gouveia Veloso diz boa tarde. O Ailton Correia está também a assistir. Diz que ele mora na cidade de Tubarão, em Santa Catarina, no sul do Brasil, e envia abraços a todos, abraços também para todos os nossos amigos internautas que estão connosco. Temos também o Pedro Fernandes Luqueba, diz que está, envia-nos boa tarde, e diz, companheiro João Helder, diz boa tarde a todos os angolanos, dentro e fora do país, estou conectado a partir da cidade capital Luanda, no Kazenga, hoje ainda é a banda. Olá, João, olá também todos os nossos amigos que estão em contacto com a Voz da América, com este Washington Fora de Horas, nesta quinta-feira, 20 de agosto de 2020. Não esqueça que todos os temas que nós vamos falando aqui neste Washington Fora de Horas podem encontrar no nosso site, na internet, em www.voaportugues.com. Estamos também no Facebook, onde nos encontra através de Voa Português, e estamos também nas redes sociais, Instagram, Twitter, e também estamos no YouTube. Portanto, pode ver todos estes nossos vídeos que, entretanto, nós temos para vós. Também no YouTube, assine, torne-se nosso seguidor, por assim dizer, via YouTube. E vamos então falar aqui desta organização humanitária e também do Covid. Um relatório da CARE, que está sediada aqui nos Estados Unidos, diz que o número de pessoas em todo o mundo que enfrentam insegurança alimentar grave ou uma crise alimentar pode duplicar para 270 milhões de pessoas até ao final deste ano. A CARE diz que o número de pessoas na América Latina que enfrenta a escassez de alimentos triplicou, enquanto o número duplicou na África Ocidental e Central e explodiu, diz, até 90% na África Austral. A CARE diz que as nações ricas do mundo também passam por insegurança alimentar, com 1 em cada 4 adultos na Grã-Bretanha, por exemplo,
a lutar para ter acesso a alimentos nutritivos e acessíveis, enquanto aqui nos Estados Unidos, diz a CARE, pelo menos 6 milhões de pessoas inscreveram-se para receber benefícios alimentares desde o início da pandemia. Com dezenas de nações e dezenas de empresas farmacêuticas correndo para desenvolver uma vacina Covid-19 segura e eficiente, o Papa Francisco disse que seria triste se os países ricos tivessem prioridade quando essa vacina estiver pronta. Essa vacina ou essas vacinas, uma vez que há muitas vacinas neste momento a serem testadas em várias fases desses testes. E falando de Covid-19, Angola, vamos falar da África lusófona. Angola voltou a registrar mais 2 mortes por Covid-19, aumentando para 92 óbitos, o número mais alto de vítimas fatais entre os países africanos de língua portuguesa. No total, Angola tem um acumulado de 2.015 infectados, 698 recuperados e 1.225 casos ativos. Cabo Verde, o país lusófono em África com mais casos, registrou ontem mais 68 novas infecções, das quais 25 na cadeia central da Praia, a capital. O total acumulado é 3.321 casos em Cabo Verde. Entretanto, o Departamento de Estado norte-americano reduziu o alerta para as viagens a Cabo Verde, nível mais grave que era, mas aconselha a reconsideração na deslocação devido à Covid-19. O país teve até agora 36 mortes. Em nota, a Embaixada Americana na Praia diz que, dadas as atuais condições globais, a maioria dos países em redor do mundo está atualmente no nível 3 ou no nível 4. Antes estava proibido viajar para o arquipélago, mas agora pode-se com cuidados, mas aconselha-se reconsiderar a possibilidade de viajar. Falando de Moçambique, Moçambique ultrapassou ontem os 3.000 casos, o segundo na África lusófona, ao noticiar mais 54 infecções. O total de casos em Moçambique ascende a 3.045, mantendo-se os 19 óbitos. A Guiné-Bissau, que não atualiza os dados desde segunda-feira, tem ainda hoje 2.149 casos e 33 óbitos, enquanto São Tomé e Príncipe, depois de 4 dias, sem qualquer caso, anunciou 2 infecções. Ontem, no total, São Tomé e Príncipe tem 887 casos com 5 mortes. E agora vamos até ao Brasil, vamos saber como está a situação neste país. O Edgar Maciel está em São Paulo. Olá, Edgar. Falando de coronavírus, o país ultrapassou ontem a marca de 111 mil mortes e quase 3 milhões e meio de infectados, Ana. Foram 1.170 mortes só nas últimas 24 horas, uma média de quase 1.000 casos de óbitos por dia. Enquanto isso, aqui em São Paulo, a novidade é que a reabertura está ganhando ainda mais espaço. Bares, pubs e restaurantes agora vão poder funcionar por 8 horas por dia, ou seja, antes podiam até às 10 da noite, agora vão se estender até a meia-noite, o que deve aumentar e muito a circulação pela cidade. No Rio de Janeiro, estado vizinho a São Paulo, já tem data inclusive para a volta às aulas. 14 de setembro na rede particular, em outubro na rede pública, o que está gerando aí um pouco de nervosismo dos pais. Na política, saiu ontem mais uma pesquisa sobre a popularidade do presidente Jair Bolsonaro no Brasil e mostra que ele alcançou os melhores índices desde que ele assumiu o cargo. 37% dos brasileiros consideram o governo dele bom ou ótimo, contra 32% nas pesquisas anteriores. E o motivo para esse crescimento é o auxílio emergencial de R$ 600 que o governo dá para quem está sem emprego ou sem atividade durante a pandemia. E eu me despeço com um detalhe interessante, Ana. Essa parte dos brasileiros considera que Bolsonaro não tem culpa das mortes pelo coronavírus no Brasil. Eu sou Edgar Maciel, falando direto de São Paulo para a Voz da América. Obrigada, Edgar. Esta é uma atualização do Covid-19 no Brasil, o país que na América Latina continua com o maior número de casos e, segundo dados oficiais mundiais, continua no topo de casos de infecções e de mortes. E vamos aqui quase na reta final dizer que o secretário de Estado americano Mike Pompeo está hoje em Nova Iorque, nas Nações Unidas. Os Estados Unidos querem
ativar ou vão anunciar que vão ativar um mecanismo polémico com o objetivo de reimpor unilateralmente as sanções das Nações Unidas ao Irão, agravando assim uma disputa com os aliados europeus que tem grande repercussão no acordo nuclear iraniano firmado há vários anos. O mecanismo é conhecido por snapback e a Grã-Bretanha e a França, também a Alemanha, dizem que os Estados Unidos não têm o direito de o invocar. E vamos aqui aos nossos trendings que a Mara de La Salette prepara todas as manhãs nas redes sociais. Vamos saber o que é que está, como se costuma dizer, a dar. E isto porque, não se esqueçam, esta semana temos também Angola Fala Só, e Angola Fala Só esta semana falar de economia. Nós já vamos aqui dizer quem são os nossos convidados deste Angola Fala Só. Antes disso, no Twitter é inevitável, o trending está relacionado com a política, mais especificamente os discursos de ontem de Kamala Harris e Barack Obama na Convenção Nacional Democrata. Mais de 300 mil tweets são dedicados a Barack Obama, que disse que o presidente Trump não demonstrou interesse no trabalho e que está no poder para benefício próprio dos seus amigos. O evento virtual de ontem contou com as atuações de Billie Eilish e de Prince Royce, por exemplo, e encerrou com uma performance do clássico Change is Gonna Come, de Jennifer Hudson. No Facebook falamos também de política e de música. A liderar o trending das primeiras horas desta quinta-feira está um post, aliás, do grupo K-pop Blackpink, a chamar os seus fãs a contribuir para que o videoclipe delas no YouTube atinja os 200 milhões de visualizações. Logo de seguida, o post mais popular pertence à Fox News, que partilhou uma fotografia da cantora Billie Eilish e uma citação da mesma na noite de ontem, por ocasião da Convenção Democrata. A Fox News destacou a seguinte citação de Billie Eilish: "Não precisas de me dizer que está tudo uma confusão. Donald Trump está a destruir o nosso país e tudo com que nos importamos." A fim de citação. Também noutra rede social, o Instagram, a atuação de Billie Eilish é também assunto trending do Instagram. Ela partilhou o vídeo da sua atuação durante a Convenção dos Democratas na sua conta do Instagram, que atingiu mais de 6 milhões de visualizações e muito perto de 3 milhões de gostos. No YouTube, continuamos a falar dos mesmos. Cardi B e Megan Thee Stallion com WAP lideram os videoclipes mais vistos, com 115 milhões de visualizações. A música Love Now, A Cry Later, de Drake, o seu último lançamento, vem a seguir, mas a uma longa distância, com 34 milhões de visualizações. E eu tenho a dizer, mesmo que nós estivéssemos na mesma posição que está o Drake, longe da Cardi B e da Megan Thee Stallion, estas 34 milhões de visualizações já nos deixavam muito satisfeitos. Portanto, aqui fica o nosso convite: digam aos seus amigos, digam aos seus familiares, para verem a Voz da América todos os dias, durante 30 minutos, no Washington Fora de Horas, porque nós estamos aqui para vos servir em termos de notícias e informação, mas também gostamos que nos digam se estão a ver, o que é que gostam, o que é que não gostam, sugestões, comentários, porque nós estamos abertos a isso. E por sugestões e comentários, por questões de perguntas, Angola Fala Só, e vai ser a minha última intervenção aqui, mas marquem bem, Angola Fala Só, desta sexta-feira, vai ter como convidados o economista Carlos Rosado de Carvalho e o especialista em desenvolvimento comunitário, Dr. Sérgio Calundungo. E o tema? A atual situação da economia em Angola, o que o governo já fez ou não fez e o que deveria ter feito. Portanto, este é um programa, como sabem, que continua a ser pré-gravado, mas ainda temos algumas horas até essa gravação, pelo que estamos abertos às vossas perguntas e comentários. Podem nos enviar através do Facebook, portanto, encontras no Facebook através de Voa Português, e também nos podem enviar através do WhatsApp. E nosso número no WhatsApp é mais 908-652-4584. Portanto, aqui fica de novo o tema do Angola Fala Só desta semana, é a economia, e como convidado temos o Dr. Carlos Rosado de Carvalho, é um economista, e temos também o Dr. Sérgio Calundungo, ele é um especialista em desenvolvimento comunitário, portanto poderá-nos falar um pouco em termos de economia
micro, em termos de economia, do que as pessoas, as populações têm estado a passar e como estão a enfrentar economicamente esta pandemia do Covid-19. E antes de sair, vamos aqui dizer também de novo olá ao David Ernesto. Ele diz boa tarde, assistindo a partir de Luanda. Não esqueçam, todos os dias estamos aqui 30 minutos de notícias e informações. Temos também aqui o Pedro Lucaba, que diz how's UK by now? Portanto, está a perguntar como é que está a Grã-Bretanha, o Reino Unido agora. Não sei quem lhe irá responder, porque eu de momento não sei que tem problemas de Covid, há problemas políticos, mas de facto talvez há outro amigo qualquer que esteja aqui, que esteja no Reino Unido, possa responder ao Pedro. E portanto, assim nos vamos despedir. Convosco esteve hoje nesta quinta-feira no Washington Fora de Horas Ana Guedes. Hoje é 20 de agosto de 2020. Eu desejo a todos os nossos amigos internautas, os nossos amigos ouvintes também, uma boa quinta-feira e nós aqui voltaremos amanhã com o Washington Fora de Horas, amanhã com o João Santa Rita. Até lá, fiquem bem, um abraço para todos. Bye, bye.